E aí, gente, tudo bem? Agora vamos com a nossa aula de artes, né? Também vamos relembrar que a gente vai sempre fazendo assim, vai sempre relembrando para vocês nunca esquecerem o que a gente já estudou. Também vamos relembrar o que nós estudamos em artes do livro. Nós estudamos a arte greco-romana, que também é conhecida como arte da antiguidade, né? E que as principais manifestações são esculturas, arquitetura e o teatro, né? Eram o que eles mais faziam e o que eles faziam de melhor naquela época. Como exemplo, nós temos as colunas gregas, né? Que são exemplos de escultura que eles faziam e usavam muito nas suas construções. E elas podem ser chamadas de dórica, jônica e coríntia. Se vocês observarem bem, a tia já mostrou no vídeo e também no livro, cada uma possui um formato diferente, né? Agora nós vamos aprender um pouquinho mais sobre o teatro, né? Mais um tipo de teatro diferente, que é o teatro de sombras, né? O teatro é a arte de contar histórias e que na arte greco-romana eles adoravam fazer. Ele é a arte de contar histórias. Todo teatro, toda peça de teatro, ela narra uma história, ela conta uma história, né? Ela tem um enredo, ela está falando sobre determinado assunto, né? Uma história com começo, meio e fim. O teatro, ele surgiu na Grécia, né? Como a tia já disse, né? Muito usado na Grécia, o teatro. E aí ele acabou ganhando variações. Existe o teatro no palco, com personagens, onde a gente assiste todos os personagens, e também o teatro de sombras, muito usado na China, né? O teatro de sombras, ele é feito através de bonecos colocados contra a luz. Quem já fez sombra na parede? Quando falta luz e a mamãe coloca a vela e brinca de fazer sombra na parede? Então, é mais ou menos isso. Só que para fazer o teatro de sombras, eles usam marionetes. O que são marionetes? São bonequinhos, né, que são os personagens, que as pessoas usam as mãos para fazer com que ele se mova. Eles são pendurados por cordinhas e às vezes por palitinhos. E a maioria do teatro de sombras, ele é feito pelas marionetes. Não somente pela marionete, também existe o teatro de sombra com os personagens vivos, ou seja, com as pessoas que ficam atrás de um pano contra a luz, fazendo os movimentos, né? A gente vê somente a sombra da pessoa. Então vamos lá. O teatro é a arte de contar histórias, né? Que surgiu lá na Grécia. Existe o teatro com os personagens normal, aquele que a gente assiste, que já foi lá na escola algumas vezes, né? A pecinha de teatro, que conta uma história com começo, meio e fim. E também tem a variação, que é o teatro de sombra, muito usado na China, né? Que é através de marionetes e a luz. Coloca a marionete contra a luz, faz a sombra no tecido e ali eles contam uma história. E alguns já inovaram usando personagens vivos, né? As próprias pessoas ficam atrás do pano contando a história somente com a sua sombra. No deverzinho do livro, na página 250, está assim. Número 1. Qual é o nome da manifestação artística que serve para contar histórias? É sobre o que nós estamos estudando. 2. É verdade que qualquer pessoa pode praticar o teatro? E aí, o que vocês acham? Vocês vão ler no texto, vai estar dizendo lá a ideia deles, mas qualquer pessoa pode fazer teatro? Vai marcar sim ou não. 3. Desenhe abaixo um personagem para contar uma história de teatro. Aproveite para usar sua imaginação livremente. Depois pinte a sua criação. Imagina que você quer contar uma história. Pode ser o seu personagem preferido. Você vai desenhar o seu personagem e pintar. Na outra folha, número 4, marque um X na imagem que representa um teatro de sombras. Temos duas imagens aí, somente uma é o teatro de sombra, vocês vão fazer o X. Faz o X bem grandão em cima da imagem para a tia poder enxergar. 5. Leia a afirmação.
Se ela for verdadeira, pinte o espaço com a palavra sim. Mas se não for verdadeira, pinte o espaço com a palavra não. Marionetes são bonecos movidos pelas mãos, podendo estar presos por fios? Sim ou não? Vai pintar a resposta certa. 6. O teatro de sombras pode ser realizado somente por marionetes? O que a Xia explicou? Que eles inventaram uma outra maneira, né? Não é só com a marionete. Na outra página, número 7. Observando a figura abaixo, que história você contaria? Nós temos aí duas marionetes para o teatro de sombra. Dois personagens. Pensa, que história é essa? É uma história conhecida. Aí você vai escrever o nome da história e fazer um resuminho mais ou menos de como é essa história. 8. Marque com um X os elementos que o teatro de sombra precisa para acontecer. Nós temos alguns desenhos aí, né? E vocês vão marcar o nome do desenho que a gente precisa para fazer o teatro de sombra, do objeto que a gente precisa. Acaba por aí o deverzinho de arte. Leiam o texto, façam o deverzinho com um capricho, caprichando na letrinha. Beijo!